Estruturas de dados do tipo vetor. Esse tópico vetores, então, faz parte da lista da lista de vídeos, né, da playlist desse curso, então, que faz parte da disciplina então de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul. Sou o professor André Gustavo Schaefer. E a gente inicia nesse tópico sobre vetores os chamados tipos de dados pré-definidos. Então, se a gente for ver no estudo que fizemos até então de algoritmos, criação de algoritmos, usando o Tinkercad, né, implementando nesse simulador da plataforma Arduino, da placa Arduino, nós fizemos uso até o momento para guardar temporariamente, né, os nossos dados, as nossas informações em variáveis. Então as variáveis a gente viu, falou um pouquinho dos tipos de variáveis, da sua capacidade de representação numérica, né, naquele exemplo no vídeo, em um dos vídeos anteriores, não me recordo qual, mas que implementávamos e descobrimos, gerávamos números primos, então a gente viu que existiam limitações, né, em termos de capacidade de representação dos tipos de variáveis. Então o que a gente tem agora também é uma coisa parecida, só que em vez de nós termos, né, vou pegar aqui o auxílio aqui do LibreOffice, o que vimos até agora então é que nós tínhamos a variável, sei lá, número, a variávelzinha i, uma variável chamada, sei lá, nome, vamos dizer assim, né? E elas tinham um determinado espaço, vamos dizer assim, né? Elas reservavam um espaço em memória de modo que a gente pudesse colocar aqui, ó. Então, um número 16, por exemplo, né? A nossa variável i variava de 0 até determinado número, ou se quiséssemos informar um valor de texto, também até acredito que não tenhamos feito esse exemplo de armazenamento em texto, em string, né? Em um conjunto de caracteres, porque um nome nada mais é do que um conjunto de caracteres, né? Que nós teremos uma string, um conjunto de caracteres de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Né? Então, de qualquer modo, todas essas informações que podemos entrar para dentro de um programa de computador são armazenadas em variáveis, certo? E elas possuem um nomezinho, então, como a gente já falou bastante sobre elas. O que a gente vai ver agora é que quando nós precisamos trabalhar com um grande número de dados, por exemplo, eu quero ler 3 notas, ou 4 ou 5 notas de um determinado aluno e calcular a média final. Certo? Teríamos N1, N2, N3, N4, N5, até aí tudo bem. Só que aí eu preciso agora fazer, sei lá, 1.000 ou 1 milhão de leituras, 1 milhão de leituras de um determinado sensor, né? Então a entrada já é uma conversão analógica para digital e que acontece muitas vezes dezenas, centenas ou milhares de vezes por segundo até. Ou sei lá, uma vez por segundo, seja lá o que for. Mas eu preciso agrupar todos esses dados e extrair informações do conjunto de dados, né? E não de poucas variáveis em particular. E aí é inviável a gente ter 1.000 variáveis, né, ou até 1 milhão de variáveis e fazer o nosso processamento dessa forma. Para isso a gente lança a mão então de estruturas de dados pré-definidas. Né? Nesse caso aqui, vamos imaginar o seguinte, ó. Se tivéssemos, por exemplo, que fazer a leitura de 8 notas, vamos dizer assim, já que falamos em notas, em vez de eu ter uma nota N1, uma nota N2, N3, N4, N5, N6 e N7 e N8, vejam que, só para citar um exemplo, né? Vejam que a gente pode lançar a mão, então, de uma estrutura de dados do tipo vetor, certo? Essa é uma estrutura de dados pré-definida. Por que pré-definida? Porque uma vez que a gente declara essa estrutura de dados na nossa seção de declaração de variáveis, a gente já pode sair fazendo uso dela. Nós não precisamos configurá-la. Né? Então aqui, ó, em vez de eu guardar essa nota N1
sei lá, a pessoa tirou 8.6, depois tirou 7.4, 5.7 e assim por diante. Em vez de eu guardar essas notas, cada uma em uma variável distinta, eu posso simplesmente guardar na primeira posição do vetor, então, o valor da nota 1, por exemplo, 8.6. Só vou centralizar. Na segunda posição do vetor, o valor então da segunda nota, 7.4, na terceira posição 5.7 e assim por diante, tá? Essa é a única diferença. O que acontece então aqui, ó? Nós temos o seguinte, ó, em vez de eu fazer a referência ao nome da variável nesse caso, eu vou fazer a referência à posição do valor dentro do vetor. Então, no caso, para fazer a referência à primeira nota, por exemplo, eu vou fazer referência dentro do meu programa da seguinte forma. E aqui vai variar um pouquinho de acordo com a linguagem de programação que está sendo usada, mas geralmente elas seguem o seguinte formato, tá? V, que é o nome do vetor, como a gente está vendo aqui, ó, né? Na verdade, não, esse V igual é simplesmente para dizer que esse vetor que eu chamei de V poderia ter qualquer outro nome, possui essas informações, tá? Mas a gente indexaria, como a gente diz, da seguinte maneira, ó. Dentro, no caso aqui da linguagem de programação do Arduino, né, que é construída em cima da linguagem C, a gente faria referência com colchetes. Então, é o V na posição 1, o V na posição 2, o V na posição 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui, ó, só falta fazer essas alterações, né? 5, 6, 7 e 8. Ok. Então, poderíamos ser um vetor maior, conforme a necessidade, né? Um vetor menor. Apesar de que não faz muito sentido ter um vetor muito pequeno, porque tu pode manipular. Pequeno que eu digo é de 3 posições, por exemplo, de 4 posições, porque tu pode manipular isso diretamente com variáveis, daí nesse caso, tá? Agora, acima disso, já faria sentido se trabalhar com vetores, tá? Nesse caso aqui, então, só uma pequena observação. Ó, vamos fazer uma atribuição aqui, né? Um exemplo de atribuição. No caso de eu ter uma variável, eu faria a seguinte atribuição, ó, N1. Agora a gente tem que cuidar porque, acho que eu devo ter falado isso várias vezes, né? A linguagem do Arduino, a linguagem C, ela é case sensitive, né? Ou seja, sensível à diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Então aqui nesse caso, como a gente colocou esse nomezinho N1 em letra maiúscula, vamos seguir esse padrão aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se a gente quisesse fazer uma atribuição para a variável N1, nós faríamos assim, ó, N1 recebe 8.6, ponto vírgula, né? Ficou desformatado, vou aumentar só um pouquinho. Aqui, no caso de eu estar trabalhando com vetores, espera aí, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui no caso de eu estar trabalhando com vetores, eu vou fazer o seguinte, ó, V de índice 1 recebe 8.6. Essa seria a forma de entrar com o valor para dentro da posição 1 desse vetor. Simples assim. N1 recebe 8.6 ou vetor na posição 1 recebe 8.6. Idem para a posição 2, posição 3. Então, na verdade, se eu tivesse um processo de leitura de 8 valores, eu teria o V de índice, e aí a gente vai ter que fazer uso de um indexador que sempre vai estar atrelado a um laço de repetição for. Não necessariamente é um laço de repetição for, mas geralmente é um laço de repetição for, porque ele vai nos servir de indexador. A variável i vai assumir ora o valor da primeira posição, ora da segunda, ora da terceira, quarta, quinta e assim por diante, até a última posição. Certo? Já vamos ver um exemplo, depois vai ficar mais fácil de entender. Só existe uma pequena observação. Se estivéssemos trabalhando com alguma linguagem construída com base na linguagem Pascal, por exemplo, né? Pascal, Delphi, pelo menos essas duas que eu conheci para poder citar, os vetores iniciam na posição 1, certo?
nós vamos ver que nessa linguagem que a gente está usando aqui, os vetores iniciam na posição 0. Então nós temos posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e termina aqui, porque temos apenas 8 posições, ou seja, vai da posição 0 até a posição 7. Então, obviamente, aqui a referência a essa primeira posição do vetor vai ser v de índice 0. V de índice 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? O V de índice 0, primeira posição do vetor, recebe 8.6. E assim por diante, tá? V de índice 1 receberia 7.4 e tal. Só isso, tá? Em termos de estruturação. Agora só uma pequena observação, voltando aqui ao slide. Por que eles chamam-se tipos de dados pré-definidos? Né? Na verdade não é um tipo de dado, enfim, usa-se essa nomenclatura, ele é uma estrutura de dados, porque ele é uma estrutura de programação que pode receber dados. Então ele é um tipo de estrutura de dados, melhor dizendo, tá? Mas ele é chamado de pré-definido porque ele está pronto para uso na linguagem de programação. Por que existe pré-definido e tipo de dado criado? Por uma razão muito simples. Se vocês forem ver, nesse tipo de dado aqui, eu sempre tenho que usar os mesmos tipos de dados. Vamos dizer assim, aqui nós temos valores numéricos. Eu nunca vou poder ter essa situação aqui, ó, num vetor pré-definido da linguagem de programação C, enfim, da linguagem do Arduino. Na primeira na posição 0 o valor 8.6, na posição 1 7.4, posição 2 5.7, na posição 3, sei lá, um texto. Na posição 4, na posição 4 um caractere D, a letra D. Não. Se esse tipo de dado é do tipo float, né, de pontos flutuantes, valores reais, ele só vai aceitar valores reais. Nesse caso, então, ele é pré-definido. Mas e se eu quisesse ter algo que pudesse suportar diferentes tipos, né, tipos de dados, né, numéricos, texto, caracteres, imagens, inclusive, né, a gente tem um campo. Eu me lembro que quando eu trabalhei muito tempo com bancos de dados, então os bancos de dados relacionais já aceitavam isso, suportavam dentro de tabelas diferentes tipos de dados. Já vou mostrar uma coisa parecida, né, com isso daqui a pouco. Mas eles aceitavam campos grandes binários e campos grandes de texto. Então, tu poderia colocar o conteúdo inteiro de um arquivo do Notepad, vamos dizer assim, num campo. Né? E eu me lembro que o Notepad, enfim, suportava, pelo menos nas versões anteriores do Windows, até 64 KB. Enquanto que uma imagem, um blob, né, um Binary Large Object, ele podia suportar daí sim um tamanho bem maior. Daí tu podia colocar um MP3 num determinado campo da tabela, uma imagem, um vídeo, né, e armazenar tudo isso dentro de um banco de dados. É uma coisa muito parecida com o que acontece aqui, né, só que ela fica um pouco mais limitada. Nesse tipo, portanto, de dado pré-definido, nós não temos essa possibilidade de fazer. Se a gente quisesse colocar dados no seguinte formato, vamos olhar agora a seguinte informação. Ó, né? Ó, vejam bem, que agora eu tenho uma tabela, né? Eu não tenho mais um vetor. Então vocês vão ver que ele muda um pouquinho de formato, se aproxima um pouco das matrizes, né? Como a gente diz, porque é o conteúdo que a gente vai ver na sequência, porque os vetores eles são matrizes unidimensionais. Eles são uma lista de valores, né? Enquanto que as matrizes bidimensionais então se assemelham jamais a uma tabela. E aqui, ó, numa situação em que eu tivesse uma tabela em um banco de dados, vamos supor, eu poderia aí sim ter diferentes tipos, né, em cada uma dessas colunas, em cada uma dessas posições. Se a gente for imaginar que a linha 3 é um vetor, na primeira posição eu vou ter um código numérico, sei lá, uma chave primária de uma tabela, o que corresponderia a um CPF ou que corresponderia a algum código qualquer. Aqui eu já tenho informação de texto, aqui eu tenho informação numérica inteira ou real, né? Aqui eu tenho texto, aqui eu tenho número, né? E aqui eu tenho números também. Então, e aqui eu poderia ter outros campos, enfim, com outros tipos de dados também. Então aqui nós temos, na verdade, um conjunto, um registro que no universo dos bancos de dados acaba recebendo o nome de tupla, apesar de ser bem pouco usado.
né? São diferentes informações em um mesmo registro. E aí é por isso, é claro que o universo dos bancos de dados avançou bastante, então hoje são muito utilizados já há décadas, no sentido de aperfeiçoar a manipulação desses dados que eram criados a partir dos chamados registros das linguagens de programação. Então, se a gente for ver aqui no Arduino, eu sinceramente nunca implementei no Arduino um registro, né? Mas a gente teria uma situação, a gente não entra nesse conteúdo também, é bem interessante, né? Nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó, typedef struct, né? Ou seja, uma estrutura, e ela inicia e ela termina. E aí essa estrutura ela pode ter diferentes campos, certo? Eu não me lembro se a sintaxe é exatamente essa, a gente poderia até procurar aqui rapidamente no Google, ó, só para formalizar e para ver bem certinho como é que é. Mas aqui nos registros a gente poderia ter diferentes tipos de dados, né? E aí, só para fechar esse parêntese, uma estrutura, né, uma struct, né, um registro, ela não seria mais um tipo de dado pré-definido, porque aqui é tu que vai dizer que esse tipo aqui é um tipo char, o segundo campo é um tipo int, o terceiro campo é um tipo float, né, o quarto campo é uma string, sei lá, de 20 posições para armazenar um nome e assim por diante, tá? Vamos ver aqui uma sintaxe, ó. Typedef struct. Se eu me lembro, ele tem essa sintaxe aqui, tá? Redefinição de tipos com typedef. Vamos ver se a gente encontra aqui uma sintaxe só para a gente ver. Também é interessante porque, uma vez que tu tenha isso armazenado, que tu tenha definido uma estrutura de dados, tu faz referência a isso e aí tu começa a trabalhar com arquivos. Tu pode salvar isso aqui no sistema operacional, abrindo arquivos para gravação, abrindo arquivos somente para leitura. É bem interessante usar isso daqui no Arduino também, apesar de eu nunca ter usado estruturas no Arduino, mas eu acredito que eles tenham implementado também. De qualquer modo, a manipulação de arquivos binários e arquivos texto, né, todas as informações que são lidas dos sensores, elas podem ser armazenadas num pendrive, num cartão SD, essa experiência eu já fiz. E aí, uma vez que tu armazenou num pendrive, no cartão SD, tudo que os teus sensores, né, da tua placa Arduino ou das tuas entradas de informação foram, tudo que tu guardou, tudo que tu leu, pode ser armazenado, processado e enviado para um banco de dados maior, enviado para uma planilha eletrônica, tá? Vamos ver aqui, ó, typedef float, include, deixa eu ver se tem algum exemplo de um struct, ó. Né? Na verdade, então não tem esse typedef, enfim, ele tem uma sintaxe, faz muito tempo que eu não uso, ó. Mas era mais ou menos uma ideia assim, ó, né? Ó, struct, né? O tipo aluno ele possui uma matrícula que é do tipo inteiro, uma prova, né, que é do tipo nota, e aqui na verdade estamos falando aqui de um tipo float, na verdade, né? Isso aqui é uma forma então de fazer referência a estruturas, né, registros, portanto, na linguagem C, ó. Vamos ver se tem algum outro documento. Eu entrei nesse primeiro site que apareceu aqui, ó. Struct, identificador, listagem dos tipos membros, né? A única coisa é que, se eu não me engano, a sintaxe suportaria inclusive aqui, ó, né? Bem como eu falei para vocês, ó. Char, um nome de 50 posições, uma disciplina de 30 posições, um float, nota de prova, né? E aí fica atrelado, uma estrutura fica atrelada a um aluno, a ficha de aluno, nesse caso do exemplo dessa pessoa que criou esse exemplo aqui nesse site, tá? Certo? Então, se eu não me engano, na verdade, tu pode fazer essa declaração dessa forma também, né? Mas aí a gente teria que buscar as características sintáticas disso daí, certo? Que mais? Então, voltando então, fechando esse parênteses, aquele era um tipo de dado definido pelo usuário, definido pelo programador, certo? Da forma como eu queria. Lembrando então, como eu falei para vocês, que aquela estrutura, aquele tipo de dados definida pelo programador, ela pode se transformar num registro, num arquivo, ou seja, tudo que o teu programa leu, processou, recebeu, pode se transformar em um arquivo e aí sim numa memória, enfim, num arquivo que pode ser salvo permanentemente, ou seja, ele salva no disco do computador, ele é salvo num pendrive, num cartão SD, numa mídia, né, ou mesmo na nuvem, ok?
No nosso caso, nós não vamos implementar isso até o fim. Geralmente em aulas presenciais nós fazemos isso na forma de um trabalho, né? Ou seja, algumas implementações que tivemos de alguns alunos foram implementações em que se liam valores e aí esses valores eram processados, guardados em um cartãozinho SD, acoplado na plaquinha Arduino, né? E depois tinha a possibilidade de se trabalhar isso em outros editores de planilha eletrônica, texto, etc. Tá legal? Nós vamos trabalhar, portanto, só para a gente conhecer, começar a conhecer essas estruturas com os tipos de dados pré-definidos, né? Nesse caso, os vetores. Há um pequeno parênteses também que é interessante mencionar aqui, ó, que a linguagem Python, ela, para além de complicar, vamos dizer assim, não era o objetivo deles, né? Fica um pouco mais complicado de tu abstrair aquilo na tua cabeça e ver e entender como isso funciona, mas facilita porque lá na linguagem Python tu tem diferentes tipos de dados pré-definidos e eles são muito versáteis porque eles podem mudar o seu tipo na medida em que o programa avança. Né? Geralmente não se faz isso, mas ele pode mudar o seu tipo. Mas lá sim, na linguagem Python, há possibilidade de que tu tenha nas chamadas listas, ou eles chamam de tuplas também, né? Ou mesmo outros formatos outros formatos de implementação. Eles têm um número muito grande. Se eu tenho, deixa eu ver se eu encontro na primeira vez que eu fiz um estudo da linguagem Python, eu fui anotando algumas sintaxes. Deixa eu ver se eu encontro esse arquivo agora. Eu posso mostrar para vocês com maiores detalhes. Deixa eu ver agora se arquivos do curso RNA, Introdução ao Python. É esse arquivo aqui, ó. Na verdade, eu dei um nome para esse arquivo e acabei salvando ele mantendo com esse nome. Recebendo dados do usuário. Na verdade, era um ponto, né, em que a gente vai aprendendo como que a gente interage com o programa. Acabou ficando com esse nome, mas eu fui guardando, porque isso é uma coisa muito importante quando está aprendendo uma linguagem de programação nova. Para te não perder muito tempo com esses problemas sintáticos, vale a pena tu fazer um registro. Problemas sintáticos não, né? Com o rigor sintático. Vale a pena tu fazer um registro porque às vezes tu é acostumado com uma linguagem de programação, escreve daquele jeito, se confunde, né? Quando na verdade ele exigia um outro formato e aí tu tem anotado isso, é mais rápido até do que encontrar isso no Google. Só mais um minutinho aqui, ele já vai abrir. Só lembrando então, eu estou mostrando para vocês agora que eu vou mostrar no Python, que o Python ele possui estruturas de dados pré-definidas que suportam isso que a gente está vendo aqui, ó, diferentes tipos de dados, né, caracteres, strings, tipos reais, tipo inteiro, inclusive tu pode colocar diferentes estruturas de dados dentro de uma determinada posição de uma estrutura de dado. Ou seja, é como se eu tivesse na posição 5 desse vetor outro vetor dentro da posição 5. Né? Então veja, por isso que eu falei, ele facilita um monte, na verdade, porque tu elimina um monte de linhas de código para fazer esse tipo de manipulação. Mas para ti entender isso na tua cabeça fica um pouco mais difícil, certo? Porque é uma estrutura mais complexa, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui os tipos. Ele demora um pouco para abrir porque é meio pesado. Então tá aqui, ó. Fui fazendo várias anotações, né? Se alguém quiser esse documento aqui também, na verdade, vou deixar disponível também lá aqui abaixo, né, na descrição do canal. Eu acabo me lembrando. Então nós temos aqui, ó, eu fiz algumas anotações, ó, listas, né? São as listas e tem algumas sintaxes de manipulação de listas. Quais mais eu tenho aqui? Aqui tem então remoção de valores em listas, inversão de ordem, concatenações. Então olha que legal, assim, tem um método dentro, né? Aqui como a gente tem aqui na linha 207, ó, tem um método dentro da classe, né? Ou seja, que esse objeto lista 1 herda
esse método, quando foi criado, então, reverse, né, que faz automaticamente a inversão da ordem de valores de uma lista. Se a gente tivesse trabalhando com um tipo de dado pré-definido lá na linguagem C, nós teríamos que escrever esse código todo à mão, né? Mas isso já fica tudo pronto. Então, nesse aspecto, assim, é muito interessante essa possibilidade, né, desses métodos e dessas funções prontas da linguagem de programação. O que mais? Quer ver? Ó, nós temos, deixa eu ver, decks, ó, né? No caso, esse curso que eu fiz abordava isso como uma lista de melhor performance. Nós temos as tuplas. Tuplas, na verdade, é um conceito herdado dos bancos de dados, então, né? Mas que também tem uma determinada formatação e um determinado propósito. O que acontece, na verdade, na linguagem Python é que muitas dessas estruturas, assim, do meu ponto de vista, não precisavam existir, porque tu conseguiria trabalhar somente com listas, ou somente com tuplas, ou com dois, três desses tipos de dados aí pré-definidos, porque já estaria de bom tamanho, né? No entanto, eles mantiveram, enfim, para que as pessoas possam usar conforme o propósito que quiserem, né? Então aqui ó, vamos ver o que mais que tem, ó. Conjuntos, né? Vocês viram aqui, ó, né? Nessa observação, conjuntos. Nós temos aqui funções, tá? Daí ele já entrou nas funções, que a gente vai estudar também funções mais adiante. Mas enfim, nós temos list comprehensions, né? Nós temos dicionários, nós temos tuplas, listas, decks ali, nós temos, né, possibilidade de trabalhar com matrizes também, vetores e matrizes, certo? Então tem várias estruturas prontas para se fazer mais, né, com menos código. Essa aqui é a questão então da linguagem Python. E aí com isso eu fecho esse parêntese e a gente inicia então o estudo então da manipulação de dados com vetores, tipo de dados pré-definidos aí da linguagem Arduino, certo? Vamos lá já fazer então uma primeira implementação. Ó. Nós temos aqui, ó, utilidade dos vetores, então eu já falei na verdade sobre isso, né? Nós temos aqui, ó, agora uma seguinte situação. Criar um algoritmo que lê 6 números para dentro de um vetor e mostre quantos negativos foram informados. Então aqui é só para fazer um primeiro contraste, nós poderíamos ter 6 variáveis, né? Como eu falei para vocês. Então eu vou verificar quais dessas variáveis, vamos dizer assim, é negativa e aí faço uma verificação em cada uma delas e depois chego à resposta no final. Vai funcionar perfeitamente. Mas já é um primeiro caso em que a gente já vai poder comparar que com o uso de um vetor fica mais fácil de fazer. Tá legal? Eu vou voltar então para o nosso simulador Tinkercad e já vamos abrir a interface de programação. Diga-se de passagem, eu poderia ter deixado aberto, né? Então eu quero um novo circuito. Código. Agora a gente vem em... Ah tá, primeiro tem que arrastar uma plaquinha, né? Vou pegar a plaquinha Arduino. Nesse caso a gente não vai precisar de componentes, tá? Porque a gente está só trabalhando com vetores, né? E já vamos então para o bloco de texto, o texto. Vou deixar vazio de novo nosso template aqui. Então temos, né, a seção setup e a seção looping. Agora nós precisamos então fazer a leitura de 6 números quaisquer. Vamos declarar o tipo float, então, né, para dentro de um vetor e mostrando quantos negativos foram informados. Então nós precisamos mostrar essa informação. Serial.begin 9600, inicializando a nossa porta de comunicação serial, né, USB do computador. Como vai fazer só uma verificação, a gente poderia então colocar aqui dentro do setup mesmo, né? Não teria problema colocar dentro do looping. Nós vamos fazer então o seguinte. Primeiro, vamos fazer a declaração dessa variável. Então, no caso, nós teríamos um vetor qualquer, né, de 6 números, então do tipo float. Vamos declarar ele aqui, ó, float. A gente poderia dar um nome qualquer para ele. Eu vou chamar então de, sei lá, vamos chamar ele de V,
que não vetor, né? Float vetor. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, então. Se vão ser lidos 6 números, eu preciso fazer 6 leituras. Como eu não quero repetir essas 6 leituras, eu vou colocar então tudo dentro da seção setup, não dentro da função ou seção loop, certo? Então, se não ali embaixo eu faria 6 leituras, ele faria esse cálculo, verificaria qual é o melhor, depois ia fazer mais uma sequência de 6 leituras, né? No caso aqui, a gente vai fazer então um controle com um laço de repetição do tipo for. For i recebe 0. Agora vejam bem, lembram que até então eu mostrei para vocês que era mais fácil indexar os vetores com o número de repetição começando por 1, porque a gente fazia o seguinte, para i de 1 enquanto for menor ou igual a 6, ele incrementava o i, né? E aí a gente fazia uma sequência então de passos. No entanto, vejam bem, eu já posso utilizar o i para 2 propósitos agora. O primeiro deles é garantir que vão ser feitas 6 leituras. Dessa forma como está escrito, eu consigo fazer isso. Eu estou garantindo que são 6 leituras, porque é quando ele for igual a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 inclusive. Portanto, são 6 leituras. No entanto, eu posso usar o i para 2 propósitos. Eu posso usar ele para garantir que isso vai ser feito 6 vezes e ao mesmo tempo já fazer a indexação do vetor. Então, como os vetores começam na posição 0, a gente pode fazer diferente. Faz variar do valor 0 até o valor 5 inclusive. Então, o que se costuma fazer, o padrão, o que mais se vê escrito nas linguagens... Isso aqui estaria certo, tá? O que mais se vê escrito em linguagens de programação é para saber quantas vezes o laço fora vai repetir na linguagem de programação C, geralmente se usa isso daqui, Não se usa menor ou igual a 5 nesse caso, e sim menor que 6. Então eu já sei que esse laço repete 6 vezes, porque basta eu olhar para cá. Certo? No entanto, os valores que serão atribuídos à variável i variam do 0 até o 5 inclusive, porque ele faz inclusive até o momento inclusive em que ele é menor que 6, quando ele passa a ser igual a 6, autoincrementado, né, no retorno. Quando ele for igual a 6, ele pula o laço, ele encerrou o laço de repetição. Certo? Então essa aqui é um padrão mais utilizado, mas poderia ser assim, poderia ser de 0 até que ele seja menor ou igual a 5, também estaria certo. Então o que tem que fazer? Primeiro, serial.print informe um valor while not serial.available. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas como esse vídeo fica disponível nessa playlist do canal do YouTube, pode ser que algumas pessoas estejam vendo pela primeira vez esse vídeo dessa playlist e todos esses comandos de uma maneira muito lenta, vamos dizer assim, né? Uma tentativa de ser didático, foram vistos nos vídeos anteriores dessa playlist. Todos esses comandos. Então, se alguém está interessado em aprender, então, todas essas coisas aqui, vale a pena, e o único jeito, né, para quem está começando é seguir desde o primeiro vídeo em sequência. Tá legal? Então, todos esses comandos foram vistos em bastante detalhamento nos vídeos anteriores, tá? While not serial available, tranca o processamento. E agora sim, então o que nós vamos fazer? Qual o nome do nosso vetor? Ele chama-se vetor. Vetor de índice. Aqui faltou uma coisa na declaração. Eu tenho que dizer na declaração o tamanho dele. Eu vou ter um vetor de 6 posições, né, entre colchetes, tá? Já vamos deixar o ponto vírgula aqui. Eu sei que eu tenho uma variável inteira também. O nome dela é i, né? Já declarei também. Então, o meu vetor. Agora, quem está indexando o vetor? É a variável i. Porque, vejam bem, na primeira leitura, na primeira informação de valor, o meu i vai ter valor 0. Portanto, o vetor de índice i vai ser igual a vetor de índice 0. Ou seja, ele vai jogar o primeiro valor lido para a posição 0 do vetor. Então, Então, vamos só terminar o comando. O vetor de índice i recebe o quê? Serial.parse float. Ele vai fazer, então, a análise do que ele recebeu pelo monitor serial e vai jogar esse valor para a posição, na primeira vez, 0 do vetor. Quando termina, o i é autoincrementado, ele vai para 1, é informado um novo valor, e aí
o valor é jogado para a posição 1 do vetor. Ocorre o mesmo para a posição 2, para a posição 3, para a posição 4 e para a posição 5, quando encerra o laço de repetição. Portanto, 6 valores foram jogados para dentro. Ok? Isso aqui já está pronto. Salvo tem algum erro, né? A gente vê depois. Agora, o que a gente precisa fazer? Vejam bem, eu gosto de mostrar pela primeira vez assim. Ó. Esse primeiro momento foi feito para a leitura de todos os valores. No segundo momento, nosso objetivo é fazer o quê? É verificar quantos negativos foram informados. Então, o que eu devo fazer? Eu devo percorrer esse vetor todo de novo. Você pode pensar assim, ó, tá, mas esse teste do valor que foi informado já poderia ter sido feito aqui. Ó. É verdade, eu já poderia ter feito esse teste aqui sem problema nenhum. Mas, como eu disse, para fins didáticos eu gosto de fazer em espaços separados. Então, o primeiro laço de repetição apenas informa os valores para dentro do vetor. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou usar a mesma variável i, porque nesse momento eu posso reutilizar a variável i, uma vez que ela não está mais sendo usada. Eu vou reutilizá-la para reindexar esse vetor de novo e para percorrer ele todo dentro do laço de repetição. Só que agora eu não vou informar valores, ele já está populado com valores. Eu apenas vou verificar se o vetor de índice i, porque, de novo, de repente para quem não pegou, nessa segunda sequência de iterações, de repetições, o meu vetor vai ser percorrido de novo. Da onde? Da posição 0 até a posição 5. Certo? Por isso, meu i vai variar de 0 até menor que 6. Então eu vou começar a verificar se o meu vetor de índice i, na primeira passagem, vetor de índice 0, né, for menor que 0, ou seja, se o valor que estiver dentro da posição 0 for menor do que 0, significa que é um número negativo. O que eu vou fazer? Vamos usar uma variávelzinha assim, ó, chamada de neg, para guardar os negativos, né? Recebe, ou ainda, né, podia ser neg recebe neg mais 1, mas neg mais mais. Ó. Também auto-incrementa a variável de números negativos. Lembrando que na declaração das variáveis, aqui nós vamos ter então um contador, né, de números negativos. Na linguagem do Arduino, elas são sempre inicializadas com 0, tá? Então, a gente não precisa se preocupar, mas não teria problema nenhum se a gente, antes de fazer o uso dessa variável, atribuísse o valor 0 para ela, como está feito aqui. Não estaria errado também, tá? Na verdade, estaria até mais claro, né? mais evidente que ela começou então com o valor 0. Terminou. Uma vez que ele percorre esse vetor, então na segunda vez, eu vou ter dentro da variável neg o total de negativos. Então basta eu mostrar essa informação. Serial.print total de negativos informados para o vetor. E agora eu simplesmente vou então exibir o conteúdo da variável neg. Agora eu vou colocar isso em um print ln, porque aqui no caso ele vai fazer só uma vez. Se fosse mostrar outra informação, seria interessante que mostrasse numa nova linha, né? Terminou. Vamos verificar então como é que ficou. Simulação de monitor serial, né? Então, informe um valor. Vamos colocar aqui, ó, 5.6 menos 2.3. Então temos o primeiro negativo. 12.5. A gente obviamente não é obrigado a informar valores reais. A gente pode colocar aqui em 67, que é o quinto valor. Então vamos informar mais um negativo agora, que é o menos 4. E obviamente então vai ter que nos dar dois valores negativos informados. Peraí, será que eu informei 5 valores? Eu não me recordo. Eu sei que eu informei 2 negativos. Pode ser que eu tenha contado errado então. Vamos colocar mais um então, vamos colocar mais um negativo, ó, menos 6.89. Então nós teremos 3 negativos, tá? Informados. Tá certo, ó, total de negativos informados para o vetor 3. Então, funcionou, tá? Parar a simulação. Vamos ocultar. E era isso, tá? Vamos verificar que
que mais que a gente pode implementar aqui, ó? A partir de alterações ali em cima desse programa. Criar um algoritmo que leia 15 valores reais, guarde um vetor e mostre ao final qual dos valores é o menor. Aqui nós temos um processamento bem mais sofisticado do que nesse anterior que simplesmente contava, tá? E é bem fácil de entender. Primeiro, são 15 valores reais. Já vamos utilizar, né, esse negócio aqui, ó. E aqui a gente faz uma alteração utilizando a estrutura de 15 posições, portanto. Agora a gente não vai ter total de negativos, né? A gente vai precisar dessa variável i, já vamos deixar ela ali. Mas a gente vai ter para o número 2, sei lá, uma variável que vai guardar o valor do menor de todos os valores que foram informados para dentro dessas 15 posições do vetor. Tá bom? Então aqui, ó, para informar essas 15 posições, a gente vai ter então um laço variando de 0 a 14, portanto, né, menor que 15. Então aqui, ó, que legal, fica bem fácil, porque a gente já tem tudo pronto, ó, já vão ser informados 15 valores para dentro desse vetor. Agora eu vou percorrer todo o vetor de novo, de 0 até 14, né, portanto, todas as 15 posições. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos ver a lógica agora. Eu precisaria saber se a primeira posição do vetor é menor que a segunda. Então eu já comparei a primeira com a segunda. Se a primeira for menor que a segunda, eu preciso guardar o menor desses dois valores. Correto? Depois eu vou ter que comparar o menor dos dois valores com a terceira posição. Depois guardando o menor até então encontrado. Depois comparo esse menor até então encontrado com a terceira posição. Depois com a quarta, depois com a quinta, depois com a sexta. E cada vez que eu encontro um menor, eu guardo esse valor menor. Ou eu pego esse valor menor, eu faço uma cópia desse valor menor para onde? Para essa variável que eu declarei com o nome de menor, que tem essa função específica. Então, veja bem, eu vou criar ele de uma determinada maneira, de modo que ele vai ter um probleminha que a gente vai corrigir depois, tá? Se surgirem outros também não tem problema. Mas vejam bem, a gente está variando então nossa variável i de 0 até 15, estamos percorrendo o vetor no segundo processamento, né, para fazer essa passagem. Eu vou fazer o seguinte então, ó. A ideia, depois a gente reescreve, tá? Se o meu vetor na posição i for o que? Desculpa, agora a gente tem que ver. Se a gente encontrar um valor menor dentro do vetor, menor do que o valor até então que eu tenho guardado dentro da variável menor, eu tenho que pegar ele para mim. Então, se o que tem dentro do vetor na posição i for menor do que aquilo que eu tenho guardado dentro da minha variável menor, vejam bem o que acontece agora. O conteúdo dessa variável menor recebe aquilo que tem dentro do vetor naquela posição i. Se a gente fosse fazer um teste de mesa, ó, a gente poderia ter o seguinte. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um suposto vetor. Não vou colocar todas essas posições, mas 4, 7, 2, 8, 9, 0. Vamos supor que fossem 6 posições, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha variável menor. Vamos simular um espacinho aqui para ela. Também não precisa, né? Ela vai ter... Não vou colocar um sinal de igual, eu vou colocar uma setinha para mostrar o valor que ela possui então até o momento. Então ele vai olhar. Se o conteúdo da variável menor for menor do que a primeira posição desse vetor, do meu vetor, né? A questão que fica agora já é aquele problema que eu queria passar para vocês lá ao final. Só que no início desse processamento, qual que é o valor que tem dentro dessa variável menor para que ele possa comparar? Alguém jogou algum valor dentro dela? Já vimos que sim, alguém jogou. Todas as variáveis, quando são inicializadas, elas possuem o valor 0. Então, vejam bem, nesse instante, o que tem dentro da variável menor é o valor 0.
Ah, beleza, vamos seguir o processamento e vamos ver se isso funciona então. Ó. Então, o que vai acontecer? A primeira comparação que eu vou fazer é se a primeira posição da variável vetor, 4, né, é menor do que zero. Como nesse caso não acontece nenhuma atribuição. Né? Eu sigo o processamento, vou analisar a posição 1 do vetor, que é a segunda posição. Então eu vou verificar se a segunda posição, 7, é menor do que o conteúdo que tem na variável menor. 7 é menor que zero? Não, não aconteceu nada também. Né? Eu vou comparar com 2, vou verificar que não aconteceu nada. Vou comparar com 8, não aconteceu nada, não acontece nenhuma troca. 9 também não, 0 também não. Ué, aqui, coincidentemente, tá? Eu chutei esses números todos, ele acertaria, porque ele iria dizer que 0 é o menor valor que tem dentro desse vetor, não é verdade? Agora eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Se nós tivéssemos essa situação aqui, ó, qual que é o menor valor que tem dentro desse vetor que está na tela agora? O menor valor deles é o 2. Ok? Se o menor valor deles é o 2, o que ele deve exibir ao final seria... Deixa eu maximizar. Não. Só vou aumentar um pouquinho a tela. Menor valor do vetor deveria exibir o valor 2, nesse caso ao final, né? O que iria acontecer nesse nosso caso, no algoritmo como ele está até então, até agora? Ele iria olhar o número 4 e ia comparar com 0. 4 não é menor que 0. 7 não é menor que 0, 2 também não é, 8 não é, 9 não é, 3 não é, e ele iria exibir 0 como sendo o menor valor do vetor, sendo que 0 nem tem nesse vetor. Ó. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se vocês forem ver, essa inicialização padrão que atribui valor zero para a variável menor não serve para nós nesse caso. Como que a gente resolveria isso? De uma maneira muito simples. Basta atribuir qualquer um dos valores do vetor antes do processamento para a variável menor. A gente especula que a variável menor assume, por exemplo, por praxe se usa o primeiro dos elementos do vetor. Poderia ser qualquer um, porque todos vão ser analisados. Né? A variável recebe o primeiro valor do vetor 4, mas não é fixo 4, e sim o valor que está na primeira posição do vetor. Então eu reinicializo a minha variável menor recebendo o vetor na posição 0. Agora eu garanto que antes de iniciar o processamento que se segue, eu tenho um dos valores do vetor qualquer dentro da variável menor. O que faz com que, ao final, certamente eu vou exibir um valor que foi informado dentro desse vetor. Né? E aí, veja o que acontece. Se eu fizer essa atribuição, na primeira passagem, o menor dos valores vai ser o 4. Eu estou especulando que ele é o menor dos valores. Né? Logo, na sequência, eu vou poder comparar. Então, eu vou comparar 4 com ele próprio. Vejo que 4 não é menor que 4. Né? 7 não é menor que 4. Opa, olha só, o 2 já é menor que o 4. O que acontece então? 2, desculpa, 2, né, na posição, no caso aqui na posição 3 desse vetor, é menor do que o valor então guardado na variável menor. O que acontece? A variável menor recebe uma cópia desse valor. Portanto, esse 2 passaria para cá. Depois eu vou comparar o que? Na sequência do código, o 8 com o 2, ele não é menor, o 9 também não é menor que o 2 e o 3 também não é menor que o 2. Portanto, o que ele exibiria nesse caso? Menor o valor do vetor. Só aqui faltou a gente complementar, né? Nesse caso, ele exibiria, então, o menor do valor do vetor corretamente como sendo 2. Dessa forma como ele está agora, ele funciona bem, tá? Ele está bem certinho. A mensagem que a gente vai exibir que é diferente, né? Menor valor informado para o vetor. E aí, agora, a variável que está guardando isso é a variável menor. Menor valor informado para o vetor. Certo? Só existe um aperfeiçoamento aqui, assim, mas já seria um detalhe muito grande, né? Na verdade, como a variável menor recebeu já o vetor na primeira posição, eu não preciso comparar ele com ele próprio. Depois daquele código ali, eu teria 4 e 4. Eu poderia já comparar a segunda posição do vetor com
da segunda para frente, ou seja, o meu laço de repetição não precisa necessariamente começar em 0, uma vez que eu já atribuí a posição 0 para a variável menor. Ele poderia começar em 1, mas não estaria errado deixar do jeito que estava, tá? Ele faria 14 comparações em vez de 15, né? Nesse caso. Vamos ver como é que ficou isso aqui então. Eu vou iniciar a simulação. Monitor serial. Vamos limpar isso aqui tudo de novo. E reiniciar. Vamos colocar, então, sei lá, valor 3, valor 8. Já vamos colocar um valor bem pequeno para a gente não precisar ficar pensando muito. Ó. Por exemplo, menos 55. Colocou menos 55 e agora eu sei que eu coloco tudo valores maiores que ele, então eu sei que ao final o nosso algoritmo vai ter que mostrar o menos 55 como sendo o menor valor do vetor, tá? 34, 65, menos 9, 6, 888, 21. Podia ter escolhido um número menor que 15, né? Para não colocar tantos valores assim. Três, 0, 90. Não estou contando também quantos eu já informei, mas já deve estar acabando. Ah não, já deu. Ó. Deu bem certinho. Ó. Menor valor informado para o vetor, menos 55. Vamos adiante. Criar um algoritmo que leia 10 valores e mostre quais foram os valores negativos lidos ao final. Bom, nesse caso aqui, nós teríamos, se nós fizéssemos criar um algoritmo que leia 10 valores e mostre quais foram os valores negativos ao final. Nós poderíamos, na verdade, aqui, no número 3, fazer o teste logo que o valor é lido e já informar se o valor é negativo. Mas não faz muito sentido, a pessoa que está informando o valor já está sabendo que o número é negativo. Né? Então aqui a ideia é que os valores negativos fossem armazenados em algum local e aí depois, ao final de todo o processamento, eles fossem mostrados. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de um vetor auxiliar, de um outro tipo de dado do tipo vetor que guarde os valores negativos. Então nós temos um que vai que vai guardar todos os valores informados e outro que vai guardar os valores negativos. Certo? O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos voltar aqui para o código, vamos ver o que a gente consegue alterar para reaproveitar esse código. Lembrando que as soluções de todos eles, eu altero mesmo, eu não salvo, né, a solução implementada. Todas as soluções desses algoritmos estão implementados, no mínimo, em linguagem de programação do Arduino, linguagem Pascal, eu acho que eu também tenho implementado todos eles. Aqui abaixo da descrição do vídeo e na verdade no Moodle da nossa disciplina, caso você seja um aluno matriculado nessa disciplina, então, do curso. Vou fechar o monitor serial, são 10 valores agora, né? Vamos alterar aqui, ó. Então, vamos chamar esse vetor aqui, ó, de números, certo? Serão 10 números informados, mas agora eu tenho outro vetor de valores negativos. Então, minha sugestão é essa. Qual que é o tamanho
se vão ser informados 10 números, qual que é o tamanho do meu vetor de negativos? Ora, ele tem que prever a possibilidade de que serão informados todos os números negativos. Todos os números informados serão negativos, então ele vai poder guardar todos esses números caso todos sejam negativos. Tá legal? Nós vamos ter então uma variável i para indexar o laço, não nos interessa agora saber o menor de todos. Vou deixar assim, né? Então agora eu tenho 10 iterações, 10 valores, que serão jogados agora, não mais nesse vetor chamado vetor, e sim no vetor números. Ok? Esse laço ali de cima só serve para fazer a leitura. Então agora nós temos então o seguinte processamento. Ó. Vamos olhar para cima, deixa eu tirar tudo isso daqui. Isso aqui eu posso reaproveitar depois. Vejam bem, a gente podia fazer um processamento em separado só para fazer o seguinte, percorrer o vetor de números, percorrer todo ele, portanto variando de 0 a 10, né, de 0 a 9, certo? Todas as 10 posições do vetor, e aí verificando o seguinte, ó, se trata-se de um número negativo, vamos fazer o teste, ó, se o vetor de números na posição i, que é o meu indexador, for um valor menor que 0, portanto um número negativo, eu tenho que fazer alguma coisa, ó. Já vamos estruturar isso daqui. O que? Vejam bem. A primeira ocorrência de número negativo que eu encontrar percorrendo o vetor de números a partir da posição 0 vai ter que ser jogada para a primeira posição do meu vetor de negativos. Correto? Então é interessante agora a gente separar as coisas porque o nosso indexador i está trabalhando com o vetor de números. Nós poderíamos ter outra variável que estivesse trabalhando atrelada ao vetor de números negativos. Poderíamos ter um nome qualquer, certo, para essa variável. A minha sugestão é que a gente use, então, na sequência da letra i, né, como a gente usa nas matrizes também, a letra j. Mas poderia ser qualquer outro nome, certo? Então a gente sabe que tanto o vetor de números quanto o vetor de negativos começa indexado na posição 0. Então o meu j na posição 0 significa que se eu encontrei o primeiro negativo, eu vou jogar corretamente ele para a primeira posição, para a posição 0 do vetor de negativos. Em outras palavras, quando eu encontrei a primeira ocorrência, ou seja, o resultado dessa expressão lógica foi verdadeiro, o meu vetor de negativos, em qual posição? Na posição J. Por que na posição J? Porque depois eu vou garantir, eu não sei quantos eu vou jogar para dentro do vetor de negativos. Certo? Na primeira ocorrência vai ser a posição 0, por isso que eu fiz a atribuição lá em cima, J recebe 0, que vocês sabem que não precisaria ter feito, porque o J já seria inicializado com 0, né? Aqui na declaração. Ó. Temos que ter uma variável inteira J também. No entanto, então, depois que eu jogo um valor para dentro do vetor, eu incremento o J, preparando para que, caso eu encontre um próximo negativo, ele seja jogado na posição seguinte. Por isso o meu J vai estar com o valor incrementado. Em 1, nesse caso, né? Ou seja, ele partiu de 0 para 1. Esse comando incrementa em uma unidade a variável. Então, negativos de índice J vai receber o quê? Vai receber o negativo encontrado. Afinal de contas, se esse meu número de índice i é menor que 0, ele é um número negativo. Então, vetor negativos de índice j recebe números de índice i, seja um número qual for. Só isso. Terminou o algoritmo. Vamos ver se funcionou. Não fizemos nenhum erro, né? Ah, tá. Sim, faltou exibir, né? Os valores aqui ao final, ó. Diminuir essa linha. Então é claro que vamos colocar assim, ó, negativos informados. E aí, de novo, nós precisamos percorrer o vetor de negativos. Certo? Como é que a gente percorre? Sempre com o auxílio de um laço de repetição. Vou pegar essa estrutura aqui. Agora vejam bem, vou usar a minha variável i. Quando a gente fez uso da variável i para trabalhar com vetor de números, a gente deixou atrelada a variável i com vetor de números naquele momento por convenção.
Nesse momento, eu não preciso mais do vetor de números, eu posso usar a variável i para fazer outra coisa qualquer, certo? Mas eu posso usar a variável j também, não tem problema nenhum. No entanto, se vocês forem ver, a minha variável j, nesse momento, aqui nesse ponto do programa, qual a informação que ela possui? A quantidade de números negativos informados. Eu não posso reatribuir o valor zero para ela aqui embaixo, porque senão eu vou perder a quantidade de negativos que foram informados, né? Que alguém pode ter informado. Eu não sei se vai ser 2, 4, 6, 10 ou 7. Certo? Então aqui, ó, j tem um valor que me interessa. Por isso eu vou precisar então agora percorrer o meu vetor de negativos, apenas exibindo, né, esses valores, levando em conta que o número de vezes que eu vou ter que fazer essa iteração, essa repetição, mostrando cada um dos valores, é igual a j vezes. Então veja bem, eu posso usar a minha variável i, iniciando na posição 0 desse vetor, e somente exibindo esses valores enquanto o meu i for menor do que o j. Imagine a seguinte situação, ó. Se tu inseriu 3 valores negativos dentro do vetor de negativos, o teu j saiu do processamento com o valor 4, porque ele inicia com 0. Quando tu insere o primeiro valor, ele passa para 1. Quando tu insere o segundo, ele passa para 2. Quando tu insere o terceiro, ele passa para 3. Eu acho que eu falei errado, né? Eu falei se eu tivesse inserido 3 valores, ele saía com o valor 4. Se eu inserir 3 valores dentro do vetor de negativos, ele sai com o valor 3. Nessa situação, vamos ver o que aconteceria se o meu j aqui valesse 3. Ó. O meu i iria variar de 0 até 2, porque ele tem que vir até que o i seja menor do que o j. Então ele faz 0, 1 e 2. Se ele faz 0, 1 e 2, ele mostra quantos valores? Ele mostra os 3 valores que foram inseridos para dentro do vetor de negativos. Por isso que, nesse caso aqui, ó, complica um pouco, né, entender que o vetor começa na posição 0. Ficaria mais fácil se ele começasse na posição 1 e fosse até a posição 3, né? Mas aqui ele vai fazer 0, 1 e 2 enquanto o i for menor que o j. Como o j vai ter o valor 3, então vai corretamente exibir os valores que estão na posição 0, 1 e 2 do vetor de negativos. Certo? Então dá bem certinho isso daqui. Ó. Nesse caso, então, basta eu exibir, né? Seria o ponto println, o que? Negativos, ele está sendo indexado pela variável i. Só isso aqui, agora sim terminou. Vamos ver como é que ficou. Então aqui são quantos valores? São 10 valores, né? Pelo menos é mais fácil. Eu vou apagar tudo, vou reiniciar a simulação. E vamos ver quantos negativos ele vai ter que informar. Vamos colocar aqui o 23. Vamos colocar o menos 9. Cinquenta e 5, menos 7, temos 2 negativos. Vamos colocar o 8, menos 8, 3 negativos, portanto, menos 9, menos 7, menos 8, 21, 1, 0. Acho que é o último agora, não é? Isso aí era o último. Deu bem certinho, tá? Só por questão de formatação, né? Ele informou corretamente, então, e armazenou corretamente no vetor de negativos, o menos 9, menos 7, menos 0. Obviamente, eles foram inseridos nessa ordem, né? Então, ele vai exibir nessa ordem também. Mas, com certeza, funcionou. Poderíamos colocar um ln aqui, ó, que daí ele exibiria todos os números abaixo dessa informação também. Que não pegou aqui, será? ln. Ah, tá. Ele está simulando ainda. Dei parar a simulação, daí ele terminou. Print ln. E poderia ficar assim, tá? Vamos adiante, ó. Fizemos o 1, 2 e o 3. Vamos ver se eu encontro alguma situação nova em algum dos próximos algoritmos
tá? Criar o algoritmo número 4, né, que lê 10 valores e mostra qual foi o menor valor inserido e a posição em que ele se encontra. Esse aqui, com o que a gente viu das implementações 1, 2 e 3, vocês já devem conseguir fazer, tá? Número 4. Criar o algoritmo que lê 20 respostas de uma prova objetiva e o gabarito da mesma. O algoritmo deverá calcular a nota final da prova com base nos acertos. Ele talvez seja, então, um dos mais fáceis aqui desses 5 primeiros, né? Número 6. Criar um algoritmo que lê um vetor de 20 posições, de 20 valores inteiros e troque o valor da posição 1 com o valor da posição 20, 2 com a 19, 3 com a 18 e assim por diante. Até trocar o valor da posição 10 pelo valor da posição 11. Esse aqui eu quero implementar com vocês. O 7 com certeza eu quero implementar também. E aí praticamente a gente já termina, ó, a implementação, porque eu tenho somente mais uma implementação do número 8. Talvez eu faça então o 7 ou o 8, se eles tiverem demandas parecidas, né? E que eu vejo que vocês talvez consigam já realizar o 7 ou o 8, eu vou fazer um deles. Mas num próximo vídeo, esse aqui já deve estar longo. Então, num próximo vídeo eu vou fazer a implementação do número 6 e do número 7, ou do número 6 e do número 8, tá? Por enquanto a gente fica por aqui com esse conteúdo. Mantenham a exemplo dos outros vídeos a minha sugestão para que vocês implementem os que a gente não fez, como por exemplo o 4 e o 5, e enviem, né, para que eu possa ver, validar, enfim, fazer sugestões, verificar se ficou correto ou não, dúvidas, né? Podem ser tiradas comigo nas aulas online, durante nossos períodos de aula, ou mesmo por e-mail, enfim, ou mesmo escrito nos comentários aqui do canal do YouTube. Obrigado pela atenção e até a próxima.